Salve, salve família vascaína! Sejam bem-vindos aqui ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, trazendo informações importantes sobre o Vasco da Gama. Neste vídeo vamos falar sobre Maracanã, hein? O que você acha, torcedor do Vasco, voltar a mandar seus jogos no estádio mais famoso do mundo? O vice-presidente-geral do Vasco, Carlos Osório, comentou sobre a licitação do Maracanã, que talvez o Vasco possa entrar nessa licitação e voltar a jogar no Maracanã. Nós vamos explicar direitinho aqui para vocês, vamos soltar o vídeo na sequência. Mas antes disso, eu já te convido aí para você se inscrever no nosso canal, fazer parte aqui da nossa família de vascaínos, ativar o sininho, ficar por dentro de tudo que acontece. A gente traz vídeos aqui diariamente, atualizando a situação do Vasco e todas as informações sobre o nosso time. Então, sem mais delongas, eu vou soltar aqui o vídeo do vice-presidente-geral do Vasco comentando sobre a licitação do Maracanã. Confere aí. Olá, torcedor vascaíno. Hoje o governo do estado do Rio de Janeiro publicou o edital de licitação do Complexo do Maracanã, uma concessão que envolve o estádio Mário Filho, estádio de futebol, e também o Maracanãzinho, por 20 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 5. Pelas regras conhecidas hoje do edital de licitação, vão ser exigidos dos participantes um mínimo de 70 datas para jogos de futebol e também algumas datas, 12 datas, para o ginásio do Maracanãzinho. O Vasco da Gama esteve recentemente com o governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, eu e o presidente Jorge Salgado, para informar ao governador oficialmente do interesse do Vasco em participar da licitação do Maracanã. O Vasco enxerga o Maracanã como uma praça estratégica, é o estádio mais reconhecido do mundo, é o grande palco do futebol brasileiro, e o Vasco da Gama ajudou de maneira direta e com protagonismo a criação da lenda do Maracanã. O Vasco foi o primeiro campeão da era do Maracanã e ajudou a construir a lenda fantástica desse maior palco do futebol mundial. O Vasco da Gama entende que o Maracanã, em conjunto com o nosso estádio de São Januário, poderão proporcionar um mix ideal para que o Vasco possa mandar os seus jogos. A torcida do Vasco gosta do Maracanã, o Maracanã é a casa da torcida do Vasco e nós queremos estar de volta ao Maracanã participando dessa licitação. Quais são os próximos passos? Nesse momento, o presidente Jorge Salgado determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar o edital, com representantes da área jurídica, da área financeira, da área de marketing e também da área de projetos especiais do clube. O clube vai estar debruçado sobre todos os detalhes do edital e nós também estaremos conversando com os demais clubes do Rio de Janeiro. O Maracanã é um equipamento público, o Maracanã pertence ao povo do estado do Rio de Janeiro e, na visão do Vasco, o Maracanã pertence aos 4 grandes clubes do Rio. Então o Vasco tem interesse em discutir a participação no Maracanã com os demais clubes do Rio, com o Flamengo, com o Fluminense e também com o Botafogo, para que a gente possa ter a melhor utilização possível do estádio. O Maracanã é uma peça importante, tanto para o estádio do Rio de Janeiro, como também para o futebol carioca. O Maracanã é uma praça que valoriza o nosso futebol e nós entendemos que a volta do Vasco oficialmente ao Maracanã é bom para todo mundo. É bom para o Vasco, é bom para os demais clubes e é bom para o estado do Rio de Janeiro. Bom, torcedor, então esse foi o vídeo. O Vasco pode voltar a jogar no Maracanã, seria uma estratégia de marketing, uma estratégia de receita aí para o Vasco conseguir gerar mais dinheiro com ingressos, principalmente visando o ano que vem, né? E a gente espera que com o Vasco na Série A, porque São Januário é um estádio histórico, a gente ama São Januário, mas a gente tem que falar a verdade. São Januário precisa de uma reforma, precisa de uma modernização. Eu até gosto dos estádios mais antigos, eu não sou um fã muito adepto dessas novas arenas, mas a gente tem que falar a verdade. As arenas hoje são o que dão dinheiro para os clubes, com bilheteria. Infelizmente o futebol se modernizou, ou felizmente, não sei dizer. Eu prefiro aquele futebol mais raiz, mas eu tenho que ser sincero aqui. O Vasco precisa se modernizar e precisa de um estádio mais novo, onde possa cobrar um ingresso ali um pouquinho mais caro e dar um serviço melhor para o torcedor. Também tem que ter um ingresso popular, é lógico. Mas a gente precisa arrecadar mais com bilheteria e o Vasco precisa de uma modernização. Enquanto essa modernização não vem, alguns jogos precisam ser no Maracanã sim. Eu acho interessante o Vasco entrar nessa briga aí, entrar nessa licitação. De repente conversar ali com o Flamengo, Fluminense, para dividir ali a licitação do Maracanã. Eu acho importante. O Maracanã é do povo, o Maracanã é nosso, o Maracanã é de todos, é do povo do estado do Rio de Janeiro e pertence aos vascaínos também, com certeza. É um estádio histórico, um estádio onde o Vasco já ganhou muitos títulos, já ganhou o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, enfim. Grandes espetáculos do Vasco, grandes times
Então é importante o Vasco estar no Maracanã, lotar o Maracanã de vez em quando, botar ali 60, eu não sei a capacidade hoje, 60, 70 mil pessoas. É importante trazer aquela massa e é importante ter São Januário também. Alguns jogos de menos expressão, às vezes jogar em São Januário que um público vai menor. Mas também é importante jogos decisivos em São Januário, porque também faz aquele efeito caldeirão. Então acho que pode variar um pouco. Eu amo São Januário, eu gosto muito, mas eu acho importante ter o Maracanã também, o Vasco jogar no Maracanã também. Acho que é um estádio que dá relevância ali ao jogo, dá importância para o Vasco, e é um estádio, é um palco mundial do futebol. Então acho importante o Vasco tá nessa aí, é um ponto positivo aí para a diretoria, em meio a tantos pontos negativos, né? E eu acho que o Vasco deve se interessar sim pelo Maracanã. Bom, e agora vamos falar um pouquinho aqui sobre Gabriel Peck. Ele que é um jogador que ganhou muito destaque aí desde a chegada do Fernando Diniz. Fernando Diniz gostou muito dele nos treinamentos, elogia o garoto constantemente, ele subiu muito de produção com o Fernando Diniz, teve boas atuações nos últimos jogos e deve ser titular contra o Sampaio Corrêa. Gabriel Peck tá com moral com o Fernando Diniz, assim como o Riquelme, são jovens da base ali que tem moral com o treinador. Bruno Gomes e Andrei também estão em alta, apesar do Andrei no momento estar machucado. Então o Fernando Diniz gostou de alguns garotos aí da base do Vasco. O Gabriel Peck é um desses destaques, ele jogando ali ao lado de Nenê, é um cara que é ídolo dele. E ele falou na entrevista alguns pontos importantes. Ele deu uma entrevista coletiva e eu vou mostrar aqui para vocês o que ele falou. Confere aí. Você fica focado só no Vasco ou não tem como? Tem que acompanhar com o secador na mão para, de repente, os adversários tropeçarem, para dar ainda mais gás nessa briga pelo acesso. Peck, grande abraço. Boa tarde, Flávio. É claro que eu assisto sim, porque é nossos adversários e a gente vai acabar jogando contra eles. E eu fico secando porque além dentro de mim tem um coração vascaíno, né? Porque eu tô aqui desde pequeno, então eu torço bastante pelo Vasco. Mas antes de mais nada, a gente tem que focar no nosso, né? A gente tem que fazer nossas vitórias, fazer nossos jogos, que aí vai ser mais importante, e também pensar nos adversários. Mas eu acho que o mais importante pra gente no momento é a gente pensar na gente, se fechar aqui e ganhar nossos jogos. Bom, então tá aí a entrevista do Peck, percebe-se ali que é um cara que tá focado, tá com a cabeça no Vasco, se diz ali vascaíno de coração, torce pro Vasco. Então é um cara que está comprometido, cresceu ali no clube e tem evoluído. A gente já criticou bastante o Peck, eu acredito que tem muita gente da torcida que não gosta, que critica, tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas a gente tem que admitir que ele está crescendo de produção. Gente, vamos entender que é um jovem, ele vai evoluir. Eu acredito que ele possa vir a ser um bom atacante, um bom ponta, ele tem velocidade. E o mais importante é ele ser esforçado. Isso que a gente precisa na Série B, de esforço, de garra, determinação. Ele não é nenhum craque, mas se ele tiver vontade, ele pode ajudar muito o Vasco. E é isso que a gente espera. Torcedor, e o Vasco segue a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa. A gente espera que o Vasco consiga 3 pontos importantes lá. A torcida deve fazer uma recepção bonita para o time lá em São Luís. A gente espera que dê tudo certo. Essa rodada já começou muito boa para o Vasco. É uma rodada para o Vasco tirar ali uma diferença de 2 pontos para o G4. Vamos ficar 2 pontos só, vai faltar pouco. Vamos para cima, o Vasco está muito focado. Essa vitória é muito importante e eu acredito que o Vasco vai conseguir sim. Vamos torcer para dar tudo certo e o Vasco voltar lá de São Luís com os 3 pontos. Então esse foi o vídeo, torcedor. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva aí no canal, ative o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos, ajuda bastante a gente. E é isso, fica ligado aí no canal que a gente sempre traz informações sobre o Vasco. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!